hit 'em. Sejam bem-vindos ao DNABR, esse que é o podcast Talk Show esportivo aqui do Belo News. E no episódio de hoje nós iremos falar sobre o Taekwondo, né? Para bater esse papo aqui com a gente hoje, temos hoje Diogo Silva, né? Um dos grandes responsáveis aí por popularizar o Taekwondo no Brasil. Medalhista nos Jogos Pan-Americanos, Mundiais, participações em Olimpíadas, um currículo muito vasto, né? Seja bem-vindo aí, Diogo. É um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Boa tarde, Gabriel. Muito bom estar batendo esse papo com vocês. Vamos falar um pouco aí de esporte, de luta. Bom demais. Mas antes da gente entrar de fato assim no papo dos Jogos Olímpicos, né, do próprio esporte, como foi o seu início no Taekwondo, Diogo? Eu sou de uma cidade do litoral norte de São Paulo, chamada São Sebastião, que é uma cidade onde tem a praia de Maresias, né, que é uma praia famosa por conta do Gabriel Medina, que é desse lugar. E essa cidade é uma cidade bem pequena. E eu aprendo Taekwondo, inicio o Taekwondo com 7 anos de idade nessa cidade, por intermédio dos filmes de luta. Então, a década de 90 é a grande explosão dos filmes de luta, Karate Kid, Grande Dragão Branco, Jean-Claude Van Damme, Jack Chan. Então, exatamente por essa inspiração é que eu inicio na arte marcial. Até a próxima pergunta que eu ia te fazer. Quando você começou, se você tinha alguma inspiração, assim, alguém que você se inspirava, claro, além dos filmes, óbvio, né? Mas já tinha algum atleta ali que você já via, ele se espelhava? Não, na infância não. Na infância era mesmo os lutadores de filmes, né? Mas na adolescência, acho que a primeira pessoa que de fato chamou muito minha atenção foi o Michael Jordan, né? Da época do Chicago Bulls, os Jogos Olímpicos de 92, que é a formação da seleção de grandes estrelas dos Estados Unidos, o filme Space Jam. Então acho que tudo Sim. combinou ali para o basquete e para o Michael Jordan ser essa grande inspiração. E a representatividade também, né, do Jordan naquela época, não só no basquete, mas para toda a população que estava começando ali em algum esporte, né? Via sempre. A gente brinca aqui que é o Michael Jordan e o Ayrton Senna também, que são duas unanimidades, né? Que todo mundo se espelha um pouco, né? Exatamente, porque naquela época também o acesso à TV fechada era bem restrito, muito difícil, muito mais do que é hoje. Não tínhamos internet, então eu lembro que o único canal que fazia as transmissões era a Band, do basquete. E era bem um horário bem específico, assim, sábado, 4 da tarde. E aí não passava mais, uma vez na semana. Então, essa grande dificuldade também deixava cada partida muito mais atrativa, porque você não ia ver replay, não ia ver aquela imagem nunca mais. Tinha que programar, né? Já deixava programado na semana que naquele dia ia ter e não dava para marcar mais nada, né? Para acompanhar. Mas, ô, Diogo, eu queria saber como foi o seu primeiro contato com a seleção brasileira? Essa é uma pergunta que a gente faz para todos os atletas que passam aqui, porque creio que seja um marco, assim, né? Um orgulho, assim, na carreira de qualquer atleta, né? Sim, eu tive experiência com algumas seleções. A minha primeira seleção foi a das categorias de base, seleção júnior, né? Eu vim das categorias de base desde os 12 anos e aos 16 anos eu fui convocado para o Campeonato Mundial Júnior, que aconteceu na Turquia. Naquele momento era a segunda edição de torneios júniores até 17 anos, né? O mundo do taekwondo não tinha, só tinha um adulto. Então, eu faço parte do segundo campeonato mundial das categorias de base e sou medalha de bronze nesse campeonato mundial, com 16 anos. Então, foi uma experiência incrível de vestir o agasalho da seleção, de viajar para outro país, conhecer outra cultura e se sentir, de fato, representando o seu país. Cara, eu não consigo. Eu gosto de ouvir os atletas falando, porque a sensação, caraca, deve ser impressionante, assim, né? Mas falando um pouco também dos Jogos Olímpicos, né? Infelizmente o Brasil não conquistou medalhas aí com o Netinho, com o Ícaro e a Milena, né? E uma Olimpíada disputada, né, no mais alto nível, né? Diogo, quais os pontos assim que você acha que precisam ser melhorados assim para esse próximo ciclo, né? Que vai ser menor um pouco, né?
Eu estou em contato com a comissão dos atletas do Taekwondo, no qual eu sou fundador, né? A criação dessa comissão passou por mim há 4 anos atrás. E quando eu saio dessa comissão, eu era o único atleta com direito a voto e deixo 15 atletas com direito a voto para que eles pudessem ser participantes dessa gestão. Uma gestão saudável, uma gestão que tem a participação dos atletas, porque eles são os stakeholders, eles são os maiores interessados. Eles sabem de como funciona o mercado internacional e qual é o planejamento necessário para se obter um bom resultado. Mas sempre foram grupos que nunca foram ouvidos, sempre foram deixados a função do atleta é treinar e competir, e a gente tem a função administrativa de quem nunca treinou e competiu. Então, sempre teve um choque muito grande. Essa comissão, em diálogo com ela, a primeira reunião que nós já tivemos pós-Jogos Olímpicos é: qual será a estratégia para a França? Porque é a estratégia que vai nortear o planejamento. Sem estratégia não tem planejamento. Então, eu preciso saber qual o capital de recurso que nós temos no próximo ciclo, se ele vai se manter, se ele vai cair, se ele vai aumentar. A gente precisa saber se há possibilidade de captação de investimento privado para aumentar esses recursos. A gente perpassa pelas moedas internacionais, dólar e euro. Se continuar essa diferença de desvalorização do real, ao invés de ir para a Europa, é melhor, de repente, competir na América do Sul, competir nas Américas. Então, tudo isso é uma estratégia de qual será o caminho. O Taekwondo é pontos corridos, assim como um campeonato brasileiro de futebol. Então, vai para os Jogos Olímpicos os 6 atletas de determinadas categorias que conseguirem mais pontos. Então, de que forma que você vai conseguir conquistar mais pontos? Você vai focar no campeonato mundial para tentar ser campeão mundial e conseguir todos os pontos necessários para entrar direto para os Jogos Olímpicos, mas entendendo que o Brasil não tem um campeão mundial masculino, só tem um atleta até hoje, desde 1970. Então, isso é uma boa estratégia e é exatamente baseado nisso que a gente vai saber qual o melhor caminho para a França. E já é agora. Essa discussão já está acontecendo. O Mundial é o que mais arrecada pontos, né? O Campeonato Sim, Mundial. vamos imaginar que um campeão mundial consegue 110 pontos. Um campeão de etapas de circuito europeu, circuito asiático, ele consegue 20 pontos. Ah, entendi. Então, ele precisaria ganhar 8 circuitos europeus para poder concorrer à mesma pontuação que um campeão mundial alcança. E 8 etapas de circuito europeu é muito mais caro do que um campeonato mundial. Porém, o campeonato mundial é muito mais difícil do que 8 etapas de europeu. Então, a estratégia ela vem para nortear qual é o caminho. Então, assim, erramos, tivemos um fracasso, mas a gente seguiu uma estratégia, seguiu um planejamento que não obtemos êxito. Não que foi um susto. Né? Sim, sim. E foi um debate muito recorrente durante as Olimpíadas, né? A questão do investimento, né? A disparidade, assim, do Brasil, infelizmente, com os esportes. Então, a gente que ficava ali 100% do dia ali acompanhando os debates nas redes sociais, a gente via muito isso presente, né? E, infelizmente, né, é uma coisa que dificulta um pouco até esse próprio planejamento que você estava falando, né, Diogo? Sim, as organizações esportivas, porque a gente tem o planejamento do atleta, a gente tem o planejamento da equipe do atleta e a gente tem o planejamento da seleção brasileira. Quem cuida da seleção brasileira é as suas confederações, no caso do Taekwondo, a Confederação Brasileira de Taekwondo. A Confederação Brasileira de Taekwondo, ela tem um repasse que vem pela Lei PIVA, que é destinação de 2% do lucro das loterias é repassado para o Comitê Olímpico Brasileiro, e o Comitê Olímpico Brasileiro repassa isso para as 35 modalidades olímpicas confederadas aqui no Brasil. E esse repasse, para que uma modalidade tenha esse repasse, ela tem 12 critérios de avaliação que ela precisa estar
positivo, né? Ela precisa cumprir esses 12 critérios, para aí sim eles vão avaliar qual o tamanho desse repasse para essa organização. O repasse, ele está muito concentrado se essa organização esportiva tem categorias de base, ela tem atletas abaixo de 17 anos, que são jovens talentos, que são destaque. Por isso nós temos os Jogos Olímpicos da Juventude e também os Jogos Escolares. Jogos Olímpicos Escolares exatamente é um medidor, é um termômetro para saber quais modalidades desenvolvem de fato categorias de base. Esse é um primeiro termômetro. Segundo termômetro, se tem atleta olímpico, se foi para os últimos Jogos Olímpicos, chegou em que posição nos últimos Jogos Olímpicos, conquistaram títulos em mundiais, conquistaram medalhas em Jogos Pan-Americanos, são outros termômetros. E depois os outros termômetros são administrativos. Tem as suas certidões positivas, administraram bem a verba pública, então esse montante é o que faz o Comitê Olímpico falar, olha, essa confederação terá um repasse maior, essa confederação terá um repasse menor. Então, o resultado final, que é o atleta, ele depende muito da administração esportiva, da gestão esportiva. E é onde a gente mais aperta, onde a gente mais discute, porque uma organização sem uma boa gestão, os atletas que saem são só talentos que sairiam independente da administração esportiva. Mas com a administração esportiva, a gente revela muito mais atletas, porque você está fazendo tudo organizado e planejado. Sem dúvidas. O planejamento, realmente, ele é quase 100% de todo o processo, né? Sem dúvidas. Mas o que resta a gente é torcer, né, também, para que essa situação cada vez melhore mais, né, no nosso país, né, no geral. Mas é que, Diogo, você tem um projeto muito bacana no YouTube agora também, que é o Central das Lutas, né? Que você ele divide algumas curiosidades do mundo da luta. Como que surgiu essa ideia? Essa ideia, ela surgiu porque eu virei colunista do All Sport e o meu foco é o mundo das lutas. A gente tem uma concentração muito grande hoje no MMA, pelas suas transmissões, pelo seu grande alcance, mas de outras lutas quase não se falam, né? Quase não se fala de luta greco-romana, wrestling, taekwondo, o próprio boxe olímpico, fala-se muito no boxe profissional, mas não no boxe olímpico. E aí a gente pensou em concentrar a nossa energia em falar dessas modalidades olímpicas e também do MMA, né? Mas que tudo isso pudesse ser o universo das lutas, até o karatê que entrou agora nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E então nós começamos como um podcast, nós começamos com gravações só de áudio e conseguimos ótimos convidados. O Charles do Bronx do MMA foi um deles. Os atletas olímpicos do taekwondo, do judô, do boxe. E aí depois, quando chegou os Jogos Olímpicos de Tóquio, a gente falou, cara, vamos fazer um plantão olímpico. Vamos pegar essas pessoas que nós entrevistamos, entrar em contato com eles novamente e falar como que está em Tóquio. Vamos falar sobre os resultados desses atletas, porque muitas vezes o resultado só é falado do atleta que chega numa disputa de medalha. Sim. Chega numas quartas de final, mas aquele que não passou da primeira rodada, muitas vezes o nome dele nem é citado. Falei, vamos falar de todo mundo, vamos falar de quem não passou da primeira e quem chegou até a medalha de ouro. E aí veio o canal no YouTube para poder contemplar todos esses lutadores. E aí a ideia deu certo e a gente está dando continuidade. E é um excelente projeto, inclusive você que está assistindo aqui, pode, assim que acabar de assistir aqui, de curtir a gente, pode ir lá no canal Central das Lutas lá, que o conteúdo é sem dúvida muito, muito maneiro. Já estou maratonando, tá, Diogo? Eu estou maratonando aqui, qualquer coisa eu vou te mandar umas mensagens lá. Mas aqui, Isso é muito legal, porque assim, falar de luta, a nossa proposta não é falar do resultado da luta, é falar da trajetória e também do resultado. Mas qual é a trajetória? A gente teve um lutador agora do PFL, né, que é uma liga que o Canal Combate está transmitindo. Então, primeiro, mostrar para as pessoas a quantidade de ligas que existe. Não existe só o UFC.
existe a Liga da Rússia, que é a ACA, existe o PFL, existe o LFA, existem ligas mexicanas, então chinesas, da onde saiu o Israel Adesanya. Então a gente traz essa luz das quantidades de ligas que aqueles lutadores que a gente vê defendendo um cinturão, ele é a ponta do iceberg, mas a maioria não vive aquela realidade, são pessoas comuns, pessoas que estão trabalhando o dia inteiro e arrumam um espaço à noite para poder treinar. E existe aquele que já é profissional, já é patrocinado. Então a gente teve um caso agora de um lutador chamado que é o Manfield, Raush Manfield, que é um gaúcho que mora nos Estados Unidos e fez a semifinal do PFL. E o Raush ficou 3 anos sem conseguir um contrato. E nesses 3 anos ele estava limpando escritório, limpando apartamento, trabalhando de cleaner. E dava aula o dia inteiro e fazia limpeza. E aí ele conseguiu o contrato, fez 2 lutas, venceu, chegou na semifinal, venceu, está na final, na disputa, na conquista de $1 milhão. Então, um cara que estava limpando escritório para sobreviver, hoje está ali na disputa de $1 milhão. Então, a gente conta essas histórias para mostrar para as pessoas o esforço que é para muitos de alcançar essa cereja do bolo. Né? Então, esse é um dos focos do Central das Lutas. E que às vezes a história é inibida, né? Eu acho muito bacana, né? Externar isso para o público também ficar ciente, né? Igual o Darlan também, um exemplo fora da luta, mas o Darlan nas Olimpíadas, né? Treinava no terreno baldio. Então, são projetos assim que eu acho muito bacana. Eu acompanho, cara, sem brincadeira. Demais, eu acho que a gente, qualquer dia, Diogo, vou te convidar para a gente fazer um programa só sobre o Central das Lutas. Só para a gente falar de lutas, Boa. de verdade. Já exigindo aqui. Mas sacanagem. Mas aqui, Diogo, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Senzala High Tech, porque eu preparando aqui o material para a entrevista, eu vi uma reportagem sua que saiu na Folha, né? Que você disse que o atleta ele vive como um artista, um músico, né? Nos palcos, nas competições. E eu nunca tinha parado para fazer essa reflexão, né? Porque em quase todos os aspectos, assim, as semelhanças são muito grandes, né? Os desafios, a preparação. Cara, muito bom. Então eu queria que você falasse um pouquinho, cara, sobre isso, sobre o Senzala e sobre toda essa luta, né? As semelhanças são inúmeras, né? Primeiro que são profissões sem carteira de trabalho, então são praticamente autônomos, né? Quem está em cima do palco, quem está em cima do ringue. São profissões que oscilam, então você pode trabalhar 10, 20 anos para ter 5 minutos de sucesso, aqueles que nem o sucesso vão ter e aqueles que vão brilhar desde sempre. Então, por isso que esses universos são muito parecidos. A música e o esporte são parceiros, são aliados, né? Nunca se separaram. E agora, as novas modalidades olímpicas, como o surf, o skate, e vai entrar para os Jogos da França o break, que é a primeira modalidade olímpica que veio da cultura e faz parte do mundo do hip hop, são modalidades que nasceram com a música. A música nasceu primeiro do que a modalidade esportiva. Isso é para trazer o público jovem para os Jogos Olímpicos e para mostrar também como a interação da esporte à música é necessário, assim como a NBA explora isso maravilhosamente bem. E esse sempre foi o meu mundo também, o esporte e a música. Eu sempre gostei muito de música, escuto músicas variadas, salsa, jazz, rap, né? Músicas africanas, músicas árabes. Então eu escuto música, gosto de música e o grupo de rap Senzala High Tech ele veio desses dois universos, levar a música para o esporte. A ideia inicial era essa: vamos produzir música para que os atletas pudessem treinar. Aí a ideia acabou dando certo, que a gente fez 2 discos. Mas a ideia inicial era produzir música para os atletas treinarem. E a gente vai ter um show agora no Sesc Itaquera, que vai ser no dia 21, próximo sábado, às 16 horas. Quem não puder acompanhar ao vivo, que é pelo site do YouTube do Sesc Itaquera, vocês podem ver depois. Vai estar disponível para todo mundo assistir e entender um pouquinho do que é essa interação entre esporte e música. Pô, que aula que a gente teve aqui hoje. Diogão, muito obrigado, viu, de coração, por ter aceitado o nosso convite. Quero ver todo mundo lá
O episódio está indo ao ar hoje às 18 horas, então amanhã, no sábado, dia 21, todo mundo lá assistindo o Senzala High Tech. Então, Diogo, muito obrigado, viu, de coração, por ter aceitado o nosso convite. Valeu, Gabriel. Um abraço aí para os mineiros. Treinei muito aí em Belo Horizonte, tenho um carinho muito grande. A família é mineira também. Ah, legal demais. Quando essa pandemia passar, a gente vai marcar um encontro presencial aí, se Deus quiser. Opa, vamos nessa. Valeu, pessoal. E você que está assistindo aqui no YouTube, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. E se você está escutando pelo Spotify, né, compartilhe com o pessoal aí. E até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Abraço.